você peca, você se entristece e pede perdão a Jesus? Saiba que quando nós cometemos algo contra os princípios da Bíblia, o Espírito Santo começa a nos incomodar para que a gente se arrependa e peça perdão a Deus. E neste vídeo nós vamos estar aprendendo sobre os 7 pecados que mais incomodam a Deus. Na nossa sociedade hoje em dia, muitos cristãos estão normalizando o pecado e achando que não tem nada a ver. Estamos vivendo em um dia no qual a sociedade se esfria cada vez mais. Muitos já perderam o amor, já perderam o respeito pela palavra de Deus. E por que será que está acontecendo essas coisas em nosso meio? O esfriamento da igreja e o esfriamento da sociedade. A falta de amor. E nesse vídeo eu quero te responder algumas perguntas e te mostrar que o pecado ele destrói a nossa vida. Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E quando nós damos legalidade ao pecado, Deus se afasta de nós, pois Ele não habita em templo sujo. As pessoas não se importam com a consequência do pecado. Elas acham que tudo vale a pena por prazeres momentâneos, sem se importar com a consequência que virão logo a seguir. O que mais entristece o coração de Deus é que os cristãos também estão normalizando o pecado. No meio das igrejas, não estão se importando em dar um bom testemunho, estão vivendo de qualquer maneira, sem se importar com a sua vida e com a sua salvação. O mais interessante é que a Bíblia não mente e o Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que antes do fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará, por causa da iniquidade do ser humano. E para que isso não venha acontecer com você, eu vou te mostrar 7 pecados que cometemos por achar que não tem nada demais. E você precisa assistir esse vídeo até o final, porque pode ser que você esteja desagradando a Deus e achando que está tudo bem com a sua vida espiritual. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você venha receber a notificação quando nós postarmos algo novo. Todos os dias de manhã e de noite nós temos feito uma oração pela sua vida. Às 6 horas da manhã, uma oração forte para que Deus entre e age na sua vida. E às 18 horas, uma palavra de fé e transformação para você. Venha participar conosco. Agora vamos começar. 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, o testemunho falso que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Nós vemos aqui em Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19, as 6 coisas que Deus odeia e uma coisa que Ele detesta. E nós vamos aprender essas 7 coisas que Deus abomina nesse versículo escrito pelo rei Salomão. E a primeira delas é olhos altivos. É uma expressão que significa altivez, sendo a particularidade de uma pessoa arrogante. Olhos altivos é sinônimo de olhos orgulhosos e é uma das 7 características que Deus abomina, de acordo com a Bíblia. Nós vemos em Provérbios 29 e 23 que nos fala assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O segundo, língua mentirosa. Deus abomina mentira proferida e a mentira que é vivida. Isso aborrece o Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que determinados pecados são abomináveis, mas o pecado em si é abominável aos olhos do Senhor. Devemos fugir de toda forma de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Um cristão de verdade jamais deve se envolver em mentiras. Mãos que derramam sangue. Derramar sangue inocente não é só em caso de assassinato. Sangue inocente é violência no lar, violência verbal,
violência emocional, pois existem palavras que ferem a alma e matam o nosso interior. Em Mateus 5, 21 e 22, nós ouvimos: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Em 1 João 3,15 nos fala: todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Então o ódio nos faz ser homicidas. O ódio contra o nosso próximo, ele mata, ele fere. Então nós precisamos pedir ao Senhor que venha tirar qualquer contenda que há em nosso coração, qualquer desejo de ódio contra o nosso próximo. Coração que traça planos perversos. Você já viu o que é um coração perverso? É tudo que está relacionado a fazer mal a outra pessoa. Todo o tempo maquina o mal. O que é maquinar o mal? É quando trama, planeja vingança. Às vezes é também pagar o mal com o mal. Está chateado com alguém, então ignora, magoa, fala palavras que vão feri-la. Maquinar o mal para que o resultado venha a ferir essa pessoa, assim como ela a feriu. Devemos guardar o nosso coração, pois Deus não se agrada de um coração mau, que só pensam em coisas ruins e que só maquinam o mal para o nosso próximo. Como guardar o nosso coração do mal? Devemos guardar a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer os seus mandamentos. O nosso coração deve ser ocupado com tudo que for verdade. Pés que apressam a fazer o mal. Falam de pessoas que consideram a possibilidade de praticar uma maldade em todo o tempo. Elas sempre têm diante de seus olhos o mal como uma opção. A Igreja de Cristo, em sua comissão, não devemos nem sequer considerar a possibilidade de praticar o mal. Pés significam algo que coloca a pessoa em movimento em direção ao mal, que se apressam, demonstram a vontade de fazer o mal, a vontade de fazer correndo a vontade da nossa carne. Quem faz o mal está cavando seu próprio buraco. Existem muitas pessoas cristãs que têm o prazer de fazer o mal para o seu próximo, achando que a consequência não virá sobre a sua vida. Fazer o mal ao nosso próximo também está relacionado ao pecado. Testemunhas falsas que espalham mentiras. A mentira pode acabar com a vida de uma pessoa. Se não vimos nem ouvimos algo, não devemos sair espalhando mentiras. Deus odeia o pecado. Quantas pessoas já se desviaram do caminho de Deus por causa de mentiras dentro da própria igreja? Então, quando alguém chegar perto de nós contando mentiras, contendas contra o nosso próximo, devemos repreendê-las. Devemos lutar contra a nossa carne e incentivar a outra pessoa a orar e não ficar falando mentiras do nosso próximo ou fofoca. Devemos reconhecer as obras da carne, inimizades, porfias, ciúmes, discordas, dissensões, facções. Como são coisas que nos fazem semear contendas. Então, devemos buscar o fruto do Espírito que nos ajuda a nunca semear contenda. A nossa missão é unir pessoas e não separá-las. Por isso devemos sempre pedir ao Senhor que tudo provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como filhos de Deus, devemos ser promotores da paz, pois bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificar significa fazer paz. Precisamos semear a palavra de Deus. Como guardar o nosso coração do mal? Devemos guardar a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer os seus mandamentos.
O nosso coração deve ser ocupado com tudo que for verdade. Pés que apressam a fazer o mal. Falam de pessoas que consideram a possibilidade de praticar uma maldade em todo o tempo. Elas sempre têm diante de seus olhos o mal como uma opção. A Igreja de Cristo, em sua comissão, não devemos nem sequer considerar a possibilidade de praticar o mal. Pés significam algo que coloca a pessoa em movimento em direção ao mal, que se apressam, demonstram a vontade de fazer o mal, a vontade de fazer correndo a vontade da nossa carne. Quem faz o mal está cavando seu próprio buraco. Existem muitas pessoas cristãs que têm o prazer de fazer o mal para o seu próximo, achando que a consequência não virá sobre sua vida. Fazer o mal ao nosso próximo também está relacionado ao pecado. Testemunhas falsas que espalham mentiras. A mentira pode acabar com a vida de uma pessoa. Se não vimos nem ouvimos algo, não devemos sair espalhando mentiras. Deus odeia o pecado. Quantas pessoas já se desviaram do caminho de Deus por causa de mentiras dentro da própria igreja? Então, quando alguém chegar perto de nós contando mentiras, contendas contra o nosso próximo, devemos repreendê-las. Devemos lutar contra a nossa carne e incentivar a outra pessoa a orar e não ficar falando mentiras do nosso próximo ou fofoca. Devemos reconhecer as obras da carne, inimizades, porfias, ciúmes, discordas, dissensões, facções. Como são coisas que nos fazem semear contendas. Então, devemos buscar o fruto do Espírito que nos ajuda a nunca semear contenda. A nossa missão é unir pessoas e não separá-las. Por isso, devemos sempre pedir ao Senhor que tudo provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como filhos de Deus, devemos ser promotores da paz, pois bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificar significa fazer paz. Precisamos semear a palavra de Deus e não semear contendas. Satanás é o nosso inimigo e adversário. Onde existe inimizade e adversidade, está a presença do inimigo, e isso aborrece a Deus. Este é um pecado detestável aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, vamos colocar nossa vida em ordem, vigiar e orar, para que não venhamos cometer estes pecados abomináveis aos olhos do Senhor. Vamos espalhar o amor. Vamos espalhar o amor, a união e a paz entre as pessoas. Vamos ser canais de bênçãos para o nosso próximo. Amém? Estes são os 7 pecados do cristão que desagrada a Deus. Não devemos cometer estes pecados e nem outro de maneira nenhuma, senão vamos sofrer graves consequências, porque o pecado gera consequência e a consequência gera a morte. Que Deus nos fortaleça e nos ajude para que possamos resistir ao dia mau. E agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. E se você comete algum desses pecados, que você possa se prostrar diante do Senhor, pedir perdão, pedir força para que Ele venha e te dê livramento e te liberte de todo o mal. Amém? Oremos ao Senhor. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor Jesus, pelos erros cometidos que não tem agradado a Ti, Pai. E nessa hora nós pedimos que o Teu Espírito Santo invada os nossos corações, liberta a nossa alma de toda cilada do inimigo, porque nós queremos Te servir em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor, aquilo que nós temos feito e tem desagradado o Teu Espírito Santo. Nos perdoa por entristecer o Teu coração. Que nessa hora, Senhor, venha, Deus, arrancar de nós toda contenda, todo o mal. Arranca de nós toda a raiva, arranca de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor,
porque nós queremos a cada dia dizer que nós servimos ao Senhor. Nós servimos a um Deus vivo e poderoso, a um Deus que nos liberta de todo mal, que nos dá livramento. Obrigado, Senhor Jesus, pelo pão de cada dia. Obrigado por nossa família. Obrigado, Espírito Santo, por nós deitarmos e levantarmos, porque o Senhor tem nos sustentado. Visita cada irmão, visita cada pessoa que necessita de um milagre e realiza milagres, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Amém e graças a Deus. Que você fique na paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus invada a tua alma neste momento e transforme o teu coração. Um beijo e até a próxima.